Irmãos, irmãs, hoje, dia 25 de setembro, 26º domingo do tempo comum, mais uma vez somos chamados a silenciar, calar, contemplar, abrir bem os ouvidos do coração para ouvir a palavra. Você está em casa, você está nos vendo, olha que oportunidade, você que talvez hoje não possa estar na comunidade com os irmãos e irmãs. Evangelho de Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, mas nem isto lhe davam. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. O rico também morreu e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai Abraão, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no caminho para Jerusalém, as exigências para o seguimento de Jesus vão se tornando mais claras. Estamos diante da parábola conhecida como a parábola do rico e de Lázaro, que com maior propriedade deveria ser chamada a parábola dos 6 irmãos ricos. A mesma trata de um convite ao discernimento. A parábola é uma provocação. Parece que Jesus já está chegando ao fim da sua caminhada. Continuamos hoje com o profeta Amós, na primeira leitura, denunciando a classe dominante de Israel, que às custas do empobrecimento do povo faz crescer seus privilégios. Parece que Amós é um profeta, dos nossos dias, porque hoje acontece a mesma coisa. Essa classe de gozadores da vida não escapará da cólera de Deus. Pois é, quando a igreja diz o que o profeta disse, diz o que a palavra de Deus diz, ela é comunista. De um lado, o rico sem nome, veja, ele nem nome tem, que esbanja luxo com banquetes diários, não percebendo a mendicância do pobre junto à sua porta. Quer dizer, o rico está pensando nele, ele não vê para além dele. Esse é o grande problema. Ele não permite ser sensibilizado pela dor, pela miséria, pelo sofrimento do outro.
A parábola diz que o pobre desejava matar a fome com o que caía da mesa do rico, mas ele nem isso tinha. Esse pobre é um dos excluídos do nosso tempo hoje, que bate na nossa porta, que deseja comer o resto do almoço, da janta, quem sabe, ferido no corpo e na alma. Agora, o pobre tem um nome, Lázaro, que significa Deus ajuda. Com a morte, Lázaro foi levado para junto de Abraão. Bem-aventurados os pobres, deles é o reino dos céus. O rico, por sua vez, que nem nome tem, está como? Enterrado, lá nos tormentos que ele cavou para si, e não tem como ele se livrar destes tormentos. Ele que não percebeu os tormentos, os sofrimentos que Lázaro enfrentava. Ao ver o pobre Lázaro junto de Abraão, pede para que o mesmo, Abraão, molhe a ponta do dedo, para refrescar sua língua. Molhe a ponta do seu dedo lá na água. O que não é possível, porque é um abismo entre eles. E quem construiu este abismo, como já vimos, foi o próprio rico, fechando o seu coração. O segundo pedido é que Lázaro seja enviado aos 5 irmãos daquele homem, que está lá em meio aos tormentos, como testemunho. Lázaro, enviado para ser testemunho, para que não tenham eles o mesmo fim. Abraão responde, dizendo que eles têm a lei, eles têm os profetas para convencê-los. A lei e os profetas, nós sabemos, sintetizam todo o ensinamento antigo, todo o Antigo Testamento, com exigência de igualdade, de fraternidade, de justiça. O rico, porém, não se convence. Ele quer sinais extraordinários, como, por exemplo, que alguém do meio dos mortos, vá até lá alertar os seus irmãos. A resposta de Abraão é surpreendente. A ressurreição de um morto não será capaz de sensibilizar os ricos, ou os irmãos ricos do homem, se não forem sensíveis aos apelos de Moisés e dos profetas. A afirmação aponta para a própria ressurreição de Jesus, que será inútil para eles, caso não abram o coração aos pobres e necessitados. Todos os que acolherem, todos os que partilharem, o mínimo que seja, todos os que verem um pobre como um irmão, não ficará sem a recompensa de Deus. O que devemos fazer? Cultivar a justiça, cultivar a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a misericórdia. Viver com sobriedade e com verdade, tendo sempre diante de nós aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele a quem tudo pertence. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.